Fala, galera! Estamos aqui começando mais um vídeo sensacional, com uma baita de uma pergunta muito boa. Dá para ficar rico na Bolsa de Valores? Essa é uma pergunta que muita gente faz, a gente tem lá um grupinho no WhatsApp, de vez em quando vem essa pergunta, né? É uma pergunta que muita gente não faz, porque tem medo, mas tem curiosidade de saber, principalmente aquela pessoa que está investindo faz alguns meses, ou 1, 2 anos e ainda não se adaptou muito bem. Muita gente que faz o primeiro investimento, né, e fala, caramba, eu já investi, já faz mais de 20 dias e não tô rico ainda, mas será que dá para ficar rico? Ou também aqueles que nunca investiram. Então, se você está numa dessas três situações, até faz sentido que você esteja nesse canal, justamente porque aqui a gente fala de investimentos para iniciantes. Então, essa é uma pergunta que muita gente faz. Dá para ficar rico na Bolsa de Valores? E aí, galera, eu vou fazer aqui com vocês, vou compartilhar com vocês a minha visão dessa pergunta, tá? Através de uma analogia, de um raciocínio relativamente simples, tá? Então, vamos ver se a gente consegue evoluir nesse assunto. E no final, que daqui a alguns minutinhos, já vou responder para vocês se dá para ficar rico na Bolsa de Valores ou não, tá? E a gente vai fazer uma analogia com algo muito conhecido que a gente sabe muito bem, né? Que se chama a galinha dos ovos de ouro, tá? Então, o que essa galinha faz? Ela bota ovos de ouro, e se ela bota ovos de ouro, a gente fica rico, teoricamente, né? Então, a ideia é entender, através dessa galinha de ovos de ouro, como é que a gente vai, se dá ou não para ficar rico na Bolsa de Valores, tá? Então, nós temos a galinha e nós temos os ovos, né? E o que é a Bolsa de Valores? É a galinha ou são os ovos de ouro? E a resposta é nenhum dos dois, né? A Bolsa de Valores, na verdade, é um grande galinheiro, mas é um galinheiro muito especial, né? É um galinheiro onde nós podemos comprar as galinhas que botam ovos de ouro, né? E não só isso, a Bolsa de Valores, além de a gente comprar as galinhas, né? Elas ficam lá na bolsa e eles vão cuidar para que essas galinhas botem os ovos de ouro. E não só isso, eles também vão fazer a venda desses ovos de ouro. Então, cara, eles fazem tudo? Sim, eles fazem tudo. A partir do momento que a gente compra a galinha, né? A galinha é vendida lá na bolsa, fica lá, ela bota os ovinhos e eles cuidam da galinha e cuidam dos ovinhos e da venda dos ovos também. E se você até quiser, eles também podem vender as galinhas, né? Caso você não queira mais, tá? Então, daí a gente já começa a ter uma ideia, né? Muita gente acha que a bolsa faz milagre, mas na verdade quem faz o milagre são as galinhas. E o que é a galinha na vida real? Galinha a galinha que a gente compra, é o dinheiro que a gente investe. Então, o que vai fazer com que a gente realmente cresça e ganhe cada vez mais é a quantidade de galinhas que a gente vai comprando ao longo da nossa vida, resumindo, a quantidade de dinheiro que a gente vai investindo, tá? Então, vamos entender como que a gente pode ficar rico lá na Bolsa de Valores? Beleza, nós temos aqui uma galinha. Essa galinha não aparece do nada. Essa galinha nós compramos. Nós compramos com o nosso dinheiro, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter uma ou, preferencialmente, várias fontes de renda para que a gente possa comprar a nossa galinha dos ovos de ouro, que vende aonde? Lá na bolsa. Beleza, tá? Essa galinha, ela bota, em média, isso é só uma analogia, tá? Isso é só uma ilustração, tá? Ela bota, em média, uma cesta de ovos de ouro por ano. Então, todo ano, essa galinha vai lá e bota uma cestinha de ovos de ouro, e essa cesta aí, ela é vendida, e aí que sim, ela é transformada em dinheiro, tá? Então, a galinha é o dinheiro que a gente coloca, né? A cestinha dos ovos de ouro são os rendimentos, e esse dinheiro é o que é transformado, né, em dinheiro mesmo que a gente precisa, tá? Vamos esquecer o dinheiro e vamos se focar na galinha e na cestinha de ovos de ouro, tá? O que acontece? A gente juntando 10 cestinhas de ovos de ouro, a gente consegue o suficiente para comprar outra galinha.
Então você tem uma galinha, ela bota uma cestinha por ano, você junta 10 cestas e aí você consegue trocar por outra galinha. E o que essa outra galinha vai fazer? Ela também vai botar uma cestinha de ovos de ouro por ano, tá? Esses valores, tá? Eles não são padrão, né? Então, assim, não é que é sempre assim, tá? Mas é simplesmente uma ilustração. Também não foge muito disso, tá? De ter um rendimento médio aí de 10% ao ano, dá para conseguir sim, tá? Então, a ideia é que o investimento que você faz em 10 anos, ele se paga, vamos dizer assim, tá? Então, você tem lá a galinha, botou uma cestinha, você juntou 10 cestinhas, comprou outra galinha, tá? Aí vem aquela velha pergunta, principalmente de quem é novo. Pô, mas vai demorar 10 anos para eu comprar outra galinha, né? Pô, se você comprar uma única galinha, uma única vez, sim, vai demorar 10 anos, tá? Mas você não precisa comprar uma única galinha, né? Você pode, primeiramente, começar com mais galinhas, não precisa começar com uma só, tá? E você pode, ao longo dos meses e, consequentemente, dos anos, ir comprando mais galinhas, tá? Como assim? Eu vou usar aqui um outro exemplo. Nesse exemplo, nós estamos começando com 10 galinhas, né? Então, eu já tinha um pouquinho mais de investimento, um pouquinho mais de dinheiro e comprei, ao invés de comprar uma galinha, eu fui lá na bolsa, comprei 10 galinhas, tá? Depois de um ano, o que aconteceu? Me geraram 10 cestas de ovos de ouro. E aí, quando eu junto 10 cestas, o que eu faço? Eu troco por uma galinha, né? Então, se eu comecei com 10 galinhas, depois de um ano eu consigo ter mais uma. Então, eu não preciso começar com uma e esperar 10 anos. Eu posso começar com 10, né? E esperar um ano só. Olha só que ideia boa. E aí, o que acontece? Já no ano seguinte, já são 11 galinhas, botando 11 cestinhas e assim por diante, tá? Agora, vamos para o exemplo que ele é mais real, né? O exemplo mais real é o exemplo onde você já começa com um montante de galinhas e vai comprando um monte de galinhas ao longo do tempo, tá? Então eu fiz aqui uma tabelinha, né, para ajudar a gente nesse raciocínio, tá? Essa tabelinha diz o quê, né? Aqui a gente tem o primeiro ano, né? Quantas galinhas a gente começou nesse primeiro ano? Não comecei com nenhuma galinha, que eu não tinha nada, que eu sou um novo investidor. Eu estou chegando agora lá no galinheiro, eu estou chegando agora lá na Bolsa de Valores para investir, tá? Então eu preciso comprar minhas primeiras galinhas. Você não vai ganhar dinheiro, ou seja, você não vai ganhar ovos se você não comprar galinha. Você não vai ganhar dinheiro na bolsa se você não comprar os ativos que geram esse dinheiro, tá? Então eu fui lá, comecei com 0 e no primeiro ano eu comprei 100 galinhas, ou seja, eu fiquei com 100, né? E essas galinhas ao longo de um ano renderam as cestinhas de ovos que eu troquei por 10 galinhas. Se eu tenho 100, se eu tenho 10 galinhas, eu troco por uma. Então, se eu tenho 100, eu troco por 10. É mais ou menos essa a lógica, tá? Ou seja, quanto que eu terminei o primeiro ano? Com 110 galinhas. É mais ou menos assim que acontece. Beleza, e aí depois eu vou para o segundo ano. No segundo ano, eu já comecei com 110. E eu comprei mais 100 ao longo do ano. Tá? Então, eu finalizei o meu ano com 210 galinhas, o que me renderam 21 galinhas a mais. Né? Então, eu terminei mesmo com 231 galinhas. Então, é assim que acontece. A gente tem um montante, a gente vai lá e compra, né, os nossos ativos, eles vão dando rendimento. Esses rendimentos a gente compra mais ativos, mas a gente também compra com o dinheiro próprio, tá? Então, nesse exemplo aí, no segundo ano, ele comprou mais galinha. E no terceiro ano, ele fez a mesma coisa. Aí vocês já entenderam a lógica, né? A gente sempre começa com o que a gente termina no ano anterior, né? Então, eu terminei com 231, então eu comecei com 231, comprei mais 100 galinhas de novo, tá? Eu fiquei com 331, o que me geraram, me renderam, ou seja, entre aspas, tá? Eu ganhei, porque aí sim são os ovos de ouro, eu ganhei mais 33 galinhas, né? Então, me terminou o ano ali com 364. Então, essa que é a brincadeira. É assim que a gente faz para evoluir. Tá? E aí a gente vai lá até o oitavo ano. O oitavo ano, opa, uma coisa muito importante aconteceu no oitavo ano. Eu comecei com 1.042 galinhas no oitavo ano. Comprei mais 100, porque todo ano eu vou lá
e boto o meu dinheirinho, né? Bolsa de valores não é um cassino ou uma loteria que você vai lá e compra um bilhete e opa, fiquei milionário. Não, é um galinheiro mesmo. A gente vai comprando cada vez mais galinhas. Eu tinha 1.042, comprei mais 100 galinhas, que eu já estava comprando mesmo todo ano. Terminei com 1.142 e me renderam, ou seja, eu ganhei naquele ano 114 galinhas, tá? Então, essa é uma métrica extremamente importante. No 8º ano, se a gente estiver trabalhando com uma taxa dessa, no 8º ano, eu já estou ganhando mais galinhas do que aquelas que eu estou comprando, né? Então, aí a gente já começa a ter um rendimento, né? Um investimento que ele já é autossustentável. Depois de alguns anos na Bolsa, realmente, né? Você já pode até tomar a decisão de não comprar mais galinhas, né? Você fala, cara, o que eu comprava um montante, eu comprava 100 galinhas todo mês, mas eu já estou com esse rendimento de mais de 100 galinhas todo mês, então eu não preciso comprar mais. Eu só vou pegando as próprias galinhas e vou botando elas para colocar os ovinhos de ouro e trocando por outras galinhas a cada ano. E o número de galinhas vai sempre aumentar o resto da vida, tá? O ideal é que você continue comprando, tá? O ideal não é que você pare aí, mas neste exato momento você tem a possibilidade de parar e continua no mesmo ritmo que você estava, porque todo mês você estava adicionando mais 100 galinhas no teu galinheiro, tá? Então eu fiz aí uma simulação até o 15º ano, né? Considerando que sim, nós fomos comprando galinhas aí por todos esses 15 anos, e olha só que interessante, lá no 15º ano, no 15º ano, né, você já está ganhando mais de 300 galinhas, quer dizer, você só está comprando 100, e o que você está ganhando é mais de 3 vezes aquilo que você está comprando, tá? Bom, legal, beleza. 15 anos eu coloquei. Poderia ter colocado mais, mas ia ficar muito grande e também não tem nem necessidade. Mas se você quiser fazer o cálculo no Excel, cara, fica à vontade, muito legal. Você vai ver o poder multiplicador disso, tá? E até quando que eu vou fazer isso? Né? Pô, legal, beleza, mas eu posso parar ali a hora que eu estiver ganhando mais de 100 galinhas, por exemplo? Pode, né? Mas a sugestão é que você continue. Até quando? E essa é a pergunta que as pessoas fazem. Pô, eu estou investindo, eu vou investir até quando, né? Até eu morrer eu vou investir isso daí? Olha, eu vou dar aqui uma sugestão, que é uma, entre aspas, estratégia, tá? Claro, tem muitas variáveis, tem muitos dependes aí no meio, né? Mas eu acho que essa é uma boa ideia para a gente começar a entender até quando que eu devo investir, até quando que eu devo investir na bolsa, comprar mais galinhas, quando que eu vou usufruir disso daí que eu estou investindo, tá? Bom, vamos começar do final, né? Você tem boleto para pagar, né? Todo mês chega aí na tua casa, agora não chega mais tanto em casa, mas chega no teu e-mail, né? Chega no teu celular, ou, né, agora no meu banco já chega direto no banco, né, o boleto. Chega boleto aí da conta de água, da conta de luz, do condomínio, da prestação da casa, do carro, da escola das crianças, né? Do cartão de crédito, de tudo que você paga, suas contas chegam aí para você pagar. Você tem um custo fixo, né? E muitas vezes variável também, né? Para você viver. Você tem esse custo aí para você viver. E vamos supor, né, na nossa brincadeirinha aqui, na nossa analogia, que esses boletos você paga com 20 mil cestinhas de ovos, né? Com 20 mil cestas de ovos de ouro, você paga as suas contas do ano inteiro, né? Então a gente tem que começar daí. O até quando eu vou fazer isso, ele é individual, ele não é para todo mundo a mesma coisa. Você vai investir 10 anos, 20 anos, 50 anos, não, isso é para cada um, né? Então, assim, quanto custam os seus boletos, né? Quantos ovos de ouro você precisa para pagar os seus boletos do ano inteiro? Nesse exemplo aqui, nessa analogia, 20 mil boletos. Beleza, então o que você precisa? De 20 mil galinhas
que botam os ovos de ouro lá na Bolsa de Valores, lá no galinheiro. Você precisa comprar essas 20 mil, tá? Claro, você vai comprar, mas você vai ganhar algumas ao longo do processo, que são os rendimentos, tá? Mas você precisa dessas 20 mil galinhas para que você gere os 20 mil, as 20 mil cestinhas de ovos. Você pagou todos os seus boletos, beleza? Beleza? Acabou? É aí que eu tenho que parar? Ó, nessa situação você pode parar, né? Se você quiser. E é uma situação que muita gente para e tá tudo bem. Mas você pode ir um pouquinho mais além. Você pode ter, por exemplo, 3 mil galinhas a mais lá na Bolsa de Valores. Tá, e o que eu vou fazer com essas 3 mil a mais? Então, essas 3 mil a mais, elas vão se tornar 300 galinhas a mais. Então, essas 3 mil, elas vão ajudar a todo ano aumentar o montante de galinhas que você tem, sem que você precise comprar. Então, as primeiras 20 mil, você está pegando todos os ovos, transformando em dinheiro, pagando conta. Você pagou as suas contas todas, tá? Com os ovos de ouro, então você não precisa mais trabalhar. Teoricamente, você vai trabalhar porque você ama, não porque você precisa, tá? Mas você vai ter um percentual ali, algumas galinhas a mais, que elas vão servir para aumentar cada vez mais o montante. Dessa forma, você vai ter cada vez mais galinhas, cada vez mais ovos de ouro, né? E aí sim você pode, inclusive, ter um terceiro excedente, que eu coloquei aí como exemplo, 1.000 galinhas a mais, né? Para que eu vou ter tanta galinha a mais assim? Porque aí sim, essas outras 1.000 galinhas a mais, elas vão se transformar na viagem que você quer, no carro que você quer, na casa que você quer, nos luxos que você quer, sem que isso saia do seu bolso, sem que você precise fazer um monte de parcelamento, se endividar todo, né? Ter uma vida toda complicada para você poder pagar aquilo que você quer. Então, o que você pode fazer? Junta um montante de galinhas que te paguem todas as suas contas, pega mais um pouquinho de galinha para você sempre estar abastecendo e aumentando o seu patrimônio galináceo, e você ainda vai ter algumas outras para que você, essa sim, os ovinhos delas são só para você gastar, torrar e para você enriquecer. Então, se você divide em 3 categorias, né? Uma parte das galinhas paga suas contas, uma outra parte, que no começo é menorzinha, mas tende a aumentar, é para você reinvestir, para você comprar mais galinhas, né? E ainda sobra mais umas para você enriquecer e aí sim ter os luxos que você quer. Essa é uma estratégia ótima, né? Não estou dizendo que é ideal, nem que é a melhor, mas é uma estratégia que a gente, inclusive, aprende nos livros de finanças, porque funciona e torna a nossa vida cada vez melhor. Então, você que está começando agora, você que ainda não começou, né? Você que tem os seus primeiros investimentos, se você pergunta, dá para ficar rico na Bolsa de Valores? A resposta é quase essa. Sim, dá para ficar rico com a ajuda da Bolsa de Valores. Não é ela que vai te enriquecer. Não é a Bolsa que vai enriquecer as pessoas. O que vai enriquecer é a quantidade de galinhas que nós vamos comprando e acumulando ao longo dos anos. E eu realmente espero que você, né, compre muitas galinhas, não tenha medo, né, de investir, não tenha medo de colocar o teu dinheiro lá para fazer ele trabalhar para você e gerar renda passiva para você também ser uma pessoa que é livre, que comprou o seu tempo, que não tem mais a necessidade de trabalhar. E o rico de verdade não é aquele que tem milhões, é aquele que tem galinhas suficientes para pagar todos os boletos, a ponto de não precisar mais trabalhar, e mais um montante de galinhas também, para que curta a vida, para que possa viver bem, né? Se for cedo, melhor ainda, se não for, pode ser tarde também, né? Pode, quanto mais cedo que a gente começa, melhor, mas se for também mais para frente, não tem problema nenhum. O que importa é que a gente vá na direção de buscar o que a riqueza, né? Que seria a nossa liberdade de tempo para poder curtir a vida, tá bom? Então, dá para ficar rico com a Bolsa de Valores? Dá sim, com a ajuda da Bolsa de Valores, dá sim para a gente ficar rico, ou pelo menos muito,
muito bem de vida.